Bom, pessoal, eu vou atualizar aqui a nossa primeira fase, né? E eu vou apresentar aqui para vocês algumas mudanças que eu fiz entre as aulas, tá? Começando aqui com o Tile Map, eu criei dois Tile Maps novos. Vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha. E agora o Tile Map ele tem essa aparência. Eu vou mostrar tudo que ele já está implementado aqui nessa fase. Se eu começar aqui da tela de início, eu cliquei aqui para iniciar. Ele está com um zoom exagerado, mas vou mudar esse zoom aqui para a gente poder enxergar melhor, né? Eu só mudo aqui, ó, a escala 4x4, e aí só essa mudança ela já faz com que o tamanho fique do jeito que eu queria, né? Então tá aqui, ele já está andando para os lados, batendo na parede, no chão, eu pulo, e ele também acelera, ele aumenta a velocidade, ele começa mais lento e depois vai aumentando um pouquinho a velocidade, né? O cut. Já está com os sprites de pular. Ele, quando ele cai, ele olha para baixo, quando ele pula, ele olha para cima. E, além disso, eu fiz a função de observação já. Deu uma animaçãozinha desse cone, né? Ele pode olhar em uma das 8 direções possíveis, das verticais, horizontais e diagonais, tá? Então, isso daqui é o que eu implementei até agora. Eu implementei essa criação de cenário aqui, ela foi feita automática, eu fiz só um pequeno desenho para mostrar para vocês. E aqui está o desenho completo aqui da parte de cenário, que eu vou apagar, né? Eu só fiz isso daqui para fazer os testes. Esse cenário, inclusive, esse level, vai ser o level de criação, onde eu vou testar todas as ideias, vou ver limitações, vou dar uma olhadinha também de como é que o comportamento do personagem, interação, tamanho de pulo, essas coisas, tá? Então, no TileMap, só para explicar para vocês, aqui está o tileset que eu usei, né? E eu tenho dois desenhos, esses desenhos eu fiz à mão, tá? Esse aqui é vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Esse aqui é o primeiro desenho que eu fiz. Esse desenho aqui daria para usar também num jogo de divisão por cima, né? E esse desenho aqui que eu fiz, eu peguei de um modelo que ele contempla quase todos os desenhos de AutoTile, tá? E depois eu adaptei ele só para colocar uma grama mais grossa por cima, que é onde o cut vai andar. Aí deixa eu mostrar o que o AutoTile tem. Aqui é a região do AutoTile, são todos esses caras. Colisão, aqui eu coloquei colisão como sendo todo o chão. Faltou um elemento aqui de colisão, deixa eu colocar já para ver qual cobrir isso aqui claro, né? Então, todos os lados aqui que não tem uma saída, esses aqui têm saída para os que não têm colisão. Todos os lugares que tem grama em volta, tanto por baixo, por cima, pelas laterais, eu coloquei colisão. Se eu não colocar colisão nas laterais, por exemplo, quando o cut chega aqui, ele passa por dentro da parede, né? Então, é bom você ter um tile set parecido com esse, que no caso, talvez eu use esse até de cima aqui, eu uso o mesmo, só que com um desenho diferente, para que quando esse daqui está sem colisão, tá? Então, eu posso fazer parede falsa, né? No caso, quando uma passagem secreta. A gente pode fazer dessa maneira. E outra coisa que eu usei é esse bitmask. Tá? Aqui um detalhe importante é o seguinte, né? Que nesse cara, deixa eu voltar aqui, vou abrir as opções aqui, isso. Eu tinha faltado colocar na última aula essa opção aqui, ó. O padrão dele é 2x2. E o que é o 2x2? São aqueles tipos de tiles que a gente usa e eles são simplificados em duplas, são pares de tiles, vertical e horizontal. O 3x3 ele tem uns desenhos que ele suportam na diagonal. E como é que depois de escolher esse 3x3 mínimo, esse bitmap, ele precisa se eu clicar aqui, ó, ele vai remover, tá? Ele cria esse quadradinho com exatamente 1/9 do tamanho de cada tile. Então, são 9 quadradinhos que tem dentro de cada tile.
E a gente vai preencher com o, o bitmask todos os quadradinhos por onde o personagem não tem colisão, tá? Onde ele pode passar e onde tem liga entre as regiões, por exemplo. Essa região está do lado dela, dessa aqui, então a gente vai ligar aqui vermelho. Essas duas vizinhas não tem. Aqui não tem vizinhança com o de cima também, porque é grama. Não quero que tenha um outro quadradinho aqui em cima colado com esse. Porque quando a gente fizer o desenho automático, desenhar por aqui, ele vai fazer esse desenho bonitinho para a gente com esses formatos pré-definidos. Ele não é perfeito, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui algumas limitações que ele tem. Mas então, basicamente, a gente tinha que mudar isso aqui, né, para 3x3 mínimo, para poder fazer o bitmap e ele desenhar corretamente. Voltando aqui depois no tile map, aí a gente tem a opção com e sem colisão. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Por exemplo, eu coloquei esses três aqui. Note que eles são de conjuntos diferentes, então aqui não vai ter ligação mesmo. E olha só o que vai acontecer quando a gente for andar aqui com o cut. Essa parede aqui ela não tem colisão, então é uma parede que ele consegue passar por dentro. Tá? A gente pode colocar, inclusive ele passar por trás e pela frente, basta a gente colocar o layer, né, que é um parâmetro, o Z, né, o parâmetro Z esse Z-index aqui. Né? Cada elemento aqui pode ter um Z-index diferente. E os tile maps também, eles podem ter uns índices diferentes. Apesar de que, se você quiser fazer cada um desses aqui, depois eu tenho que olhar, eu acho que cada um desses aqui tem uma opçãozinha diferente para a gente escolher os índices de cada uma desses auto-tiles. Ou é pelo tile map, mas eu acredito que seja por cada um dos auto-tiles a gente consegue colocar, né, o tamanho que a gente deseja. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente desenha, ó, ele vai preencher para a gente de uma maneira, de modo que fique bonito o formato. Ele tem uma exceção, que é o seguinte, se a gente fizer uma cruz assim, e colocar uma diagonal, ele está errando. Então, esse padrão que eu peguei aqui de um modelo, ele não está completo, tá? Aquele também não completa, se a gente colocar isso, ele já completa certo. Então, o que eu percebi é que quando tem as verticais e horizontais e uma diagonal, completa ou incompleta, ele dá esse erro. Se tem elementos de duas diagonais, ele não dá o erro. Tá? Só para vocês saberem. Talvez tenha que desenhar isso no tile map e completar essa parte aí. Tá bom? Vamos lá, agora para o código. Né? Eu não mudei nada aqui, né? A gente continua sendo só o tile map e o cut. O cut está numa cena separada. A gente pode clicar aqui para ver. Tá? E ele tem o script dele, que também aparece aqui, é o mesmo script. O que eu coloquei aqui no cut? Eu coloquei mais alguns elementos, né? Esse aqui continua sendo o sprite, que é o desenho dele. Esse daqui é a colisão 2D, que eu coloquei esse formato de cápsula, que já tinha. Eu criei uma câmera. Essa câmera aqui é para a gente conseguir fazer a tela seguir o cut enquanto ele anda. É esse quadradão aqui azul claro, tá? Porque ele não está aparecendo. Deixa eu ver, tá assim. Esse retângulo grandão aqui. Então, esse retângulo ele vai mostrar a região de cut está. Ele está menor na hora da gente usar, porque é por causa desse fator de escala. Se eu colocar 2 por 2 aqui, o fator de escala vai ficar menor ainda, e olha o que vai acontecer. Ó. Aí o cut vai ficar pequenininho. Ele continua pulando, né? Ele é mesmo até mais alto, parece. Afetando também. Então, tudo isso a gente tem que configurar de acordo com o tamanho que a gente deseja. Né? Se a gente quiser que o tamanho do cenário que a gente quer, a gente tem que modificar de modo que o cut ele consiga se movimentar. Não sei se é possível fazer esse pulo aqui. Eu ainda vou mexer um pouquinho no pulo, de modo que o pulo não seja sempre do mesmo tamanho. Se a pessoa soltar o botão enquanto está pulando, ele pula mais baixo. Né? Fazer pulos mais baixos e mais altos, eu acho legal essa mecânica. Eu vou criar ela e depois eu já explico no próximo vídeo.
Então, voltando aqui no Cut, a gente tem a câmera, que eu pus para seguir ele, simplesmente para dizer para o nosso jogo o que está aparecendo no momento. Né? Se a gente não tiver essa câmera aqui, no cenário 2D, a câmera fica fixa no tamanho da janela na escala escolhida. Aí o Cut vai embora e some da tela. O que mais que eu coloquei? O Left e Right Beam, que eles estão escondidos aqui, que são as luzinhas dos olhos, né? As luzes dos dois olhos. E, finalmente, ele tem o Animation Tree e o Animation Player. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora, né, para vocês. E aí, na próxima aula, eu já tinha falado que eu ia fazer isso, né? Mas eu vou explicar agora um pouquinho, depois na próxima aula, a gente faz outras coisas, para ir adiantando. Então, o que tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom alto. Não consigo. Eu consigo aumentar o tamanho disso aqui. Essa daqui é uma matriz, tipo uma matriz de estados, tá? Quando você cria um Animation Tree, a primeira coisa que você tem que escolher é o tipo de animação. Para esse formato que eu estou usando aqui, eu escolhi o Node Blend Tree, que é esse padrão aqui que eu gostei de trabalhar. Um outro que o pessoal usa bastante para animação 2D é esse Node State Machine, também pode ser usado. Tá? Eu vou explicar isso daqui como é que funciona. Então, cada um dos quadradinhos aqui que tem esse desenho de um filme, um rolo de filme, eles são animações. Essas animações aqui, eu criei elas dentro do Animation Player. Depois eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Aí eu tenho mais 3 elementos aqui fora essas animações, que é o Time Scale. Esse Time Scale é uma coisa pronta desse formato aqui, que você, clicando no botão direito, você pode colocar uma animação, que é desse tipo aqui. Você pode colocar tem várias coisas que você pode usar. O Time Scale é esse elemento. E tem o de transição, que são os que a gente vai usar mais aqui. O transição aqui sinal de transição é como se fosse um if. Esse time scale, ele ajuda você a configurar a velocidade com que a animação está ocorrendo. Ele recebe uma animação como entrada e ele altera a velocidade dessa animação e joga na saída. Então é uma maneira muito mais simplificada, né, do que a gente fazer esses códigos na mão. E o output desse modelo é o que vai aparecer, qual é a animação que deve estar ativada aqui durante a nossa... Qual é a animação que vai aparecer para o jogador na nossa tela. Então, o output é o valor que vai aparecer no final. Ele só pode aparecer um tipo de animação, dá para combinar animações também com blends. Se eu não me engano, o Edge também serve para juntar animações, tá? Então, dá para você criar um padrão de animação que você desejar. E essa animação aqui é em relação ao cut, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora as 3 animações que foram feitas. Né? Então, aqui, a primeira é o idle, depois o loop, e depois o walk. Tá? Voltando aqui para a gente enxergar, eu vou tocar essa animação para a gente ver. Essa aqui é a animação idle, né? O idle, o que ele fez? Eu mudei um pouquinho a escala do personagem para ele ligeiramente diminuir e aumentar de tamanho, como se fosse uma respiração. Mas o que está fazendo, quase nem é visível, na verdade. E o que eu queria mais aqui é a parte de baixo. Esse daqui talvez vocês podem usar como exemplo, se vocês quiserem. Eu não fiz ele mudar muito de tamanho, porque é uma tesoura, meio rígido, né? Mas vocês podem fazer esse tipo de animação aqui para um bichinho mais flexível. Né? E a textura, essa textura aqui é a textura do cut, que é esse cara aqui. Né? Aliás, qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui para colocar na animação, vamos supor que eu quero mexer a posição dele enquanto ele está parado. Eu posso colocar, a gente clica na chavinha aqui, ele cria mais uma linha. E aí, essa linha aqui, ele tem a posição 00. Vamos dizer assim, que depois de 1 segundo, a gente quer mudar a posição em 4 para frente. Tá? Então, ele vai andar para frente. Vamos por 4 minutos, vamos por 2. Depois de mais uns... Aí, aqui a gente tem que colocar a chavinha de novo quando a gente mexe 2. Clica na chavinha para ele criar
o pontinho aqui. Às vezes tem que clicar mais de uma vez. Talvez seja um bug da ferramenta. E depois que a gente está aqui, aí a gente volta para a posição 0 e clica para criar outra chave. O que vai acontecer, olha só, quando eu dar play aqui, vocês vão ver quando começar a movimentação que ele vai dar uma dançadinha ali na posição que ele está. Tá vendo? Ele foi para frente e para trás. Dá para a gente fazer como se ele estivesse dançando, alguma coisa assim. Dá para fazer esse tipo de animação. Eu não vou fazer isso agora, eu quero deixar simples. Eu queria mostrar só para vocês como é que a gente implementa esse tipo de coisa, como a gente no Java. Então, essa é a animação idle. Aqui tem a animação look. O que eu criei no look? Aqui, eu cliquei no left bin, e aí eu escolhi aqui a chave modulate. Deixa eu achar onde está aqui a modulate. Está aqui, ó. Esse modulate é uma mudança de cor, tá? O bin que eu criei, ele é amarelo. Eu desenhei ele amarelo transparente, com uma certa transparência no PNG. E aí, conforme vai no número 1, a modulação está aqui, ó. O que aconteceu? Ó? Eu diminuí bastante as cores dele. Eu deixei ele mais avermelhado. E depois, no instante 1, eu deixei ele praticamente preto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um efeito, deixa eu acender ele aqui para a gente visualizar, um efeito como se estivesse piscando, né? Para a pessoa entender que isso daí é a visão do cut, em alguma direção. Tá? Essa é uma animação também que eu quis fazer para o poder principal dele. E depois, a gente tem o de andar. O de andar é uma movimentação curta, né? Aqui tem 5 sprites, né? Então, eu mexi aqui nesse parâmetro aqui, ó. Dá para ver aqui a sprite. Como é que eu fiz isso? Eu comecei com a sprite inicial, que estava aqui, aí eu andei um pouquinho para frente, arrastei daqui a imagem que eu queria mudar no próximo instante de tempo, que é 0,1, e cliquei na chavinha para ele mudar aqui. Depois repeti esse processo, mudei para a próxima, coloquei na chavinha, mudei para a próxima, mudei a imagem, coloquei na chavinha e de novo. Então ele vai ter essa aparência de que ele está andando no cenário. Isso daqui é uma coisa que a gente ganha também automático com o Animation Player. Então, o Animation Tree, para ele começar a funcionar, você tem que escolher o tipo, que é, eu coloquei esse Space 2D, e depois a gente tem que ainda escolher qual é o Animation Player dele, senão não dá para mexer. O Animation Player você também cria aqui, aí você arrastar daqui e colocar lá, não, arrastar não dá. Você tem que clicar aqui e escolher, no caso, né? O meu já está escolhido, se eu limpar aqui ele vai perder tudo. Eu não quero fazer isso, tá? Então, de animação é isso. Aí, o que que acontece? Coloquei as 3 animações aqui, o idle, o walk e o look, que são os 3 possíveis estados que exigem animação. Aqui na de andar, eu coloquei ainda um efeito de escala, que ele começa andando mais devagar e depois ele dá uma aceleradinha, vai para dar uma acelerada no movimento do cut. E aqui é uma matriz de transição. Nessa matriz de transição, a gente vai usar os parâmetros dela. Tá? Quando você cria uma transição, esse nó, ele começa com 0 entradas. Eu modifiquei esse número para 3, e aí ele cria esses 3 campos aqui, input 1, input 2 e input 3. Eu renomeei esses caras aqui, e aí, depois de renomear ainda, às vezes ele não aparece aqui, tá? Ele não é automático aqui, ele tem um bugzinho. Mas aí depois eu liguei esse cara no output, e aí ele apareceu aqui. Às vezes parece que está bugado, né? Deixa eu fazer... E às vezes ele capota, inclusive, o Godot nessa versão aqui que eu estou usando. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês verem. Eu criei uma transição nova. Aí, ó, eu coloco 2 entradas, e as 2 entradas aqui eu vou chamar de entrada A e entrada B. Então, vocês veem que não apareceu nada aqui. Aí eu vou colocar uma animação lá. Aí quando você muda alguma coisa aqui, ele altera e atualiza, né? Então, ele é automático. Ele atualiza sempre que você faz alguma outra coisa.
Aí você pode ligar aqui, né? Aqui ele liga um para um, mas se você tiver uma outra caixinha, você pode ligar as entradas aqui, pode ligar a saída aqui, e essa é a... E aí o que você vai mexer aqui? Você vai ter, para usar isso daqui no seu script, a gente vai usar, para mexer aqui ele não está aparecendo, mas a gente tem algumas propriedades, aqui está no campo Properties, Movement, e aí são as três opções que não dá para você mexer pelo string, tem que ser um inteiro, 0, 1 e 2. É nessa ordem, tá? Input 0, input 1, input 2. Eu vou mostrar agora o script como é que tá. A gente aumentou um pouquinho o tamanho dele, não está muito complicado, tá? Daquilo que eu tinha feito anteriormente. Deixa eu aqui para me analisar. Então, eu vou explicar um pouquinho as diferenças do que eu tinha feito, né? Eu acho que o Jump Force eu não tinha ainda, que é a força do pulo, é quão alto ele consegue pular. É legal a gente colocar isso como um parâmetro, porque aí a gente consegue modificar isso, vai modificando o valor na mão e vai verificando se está bom ou não. A gente também tem aqui, eu criei mais duas constantes, uma speed up e um break up. O que é speed up e break up? Speed up é a velocidade, é quanto que a aceleração do personagem, o quanto que ele vai aumentando a velocidade. E o break up é o quanto ele vai reduzir a velocidade se você... Eu usei ele em algumas situações. Então, quando, por exemplo, o personagem está andando para a direita e o jogador para de apertar para a direita, ele reduz a velocidade com a mesma intensidade que ele acelerou. Só que se o jogador ele apertar para o lado oposto, ele usa o break up. Então, ele dá como se fosse uma derrapadinha, ele demora um pouco mais para reduzir a velocidade. E o max speed é a velocidade máxima que a gente pode chegar com o personagem. Também a gente pode usar isso daqui, modificar, né, adaptar conforme o jogo. Aqui a gente já estava usando o VT de velocidade. Eu criei mais algumas variáveis aqui, que é para verificar se o Cut está olhando, se está usando a habilidade dele de olhar. Também para a gente saber em qual direção ele está olhando, é um vetor 2D. E também se ele está ligado, aí é diferente, mas esse daqui, looking, é uma variável que eu estou usando para verificar se o jogador está apertando o botão de observar. E olhando em si, aí é uma outra função, porque o que eu fiz? Qual é a mecânica do jogo? Quando o personagem está andando, ele não pode usar ao mesmo tempo andar e olhar e usar a visão do cut. Ele tem que estar parado. Mas quando ele aperta o botão para ficar olhando, ele meio que breca o movimento, e aí quando ele está completamente parado, ele liga, então, a visão. Então, em resumo, esse aqui é se o jogador está apertando o botão para usar a habilidade, e esse aqui é se o cut está parado e realmente usando a habilidade. Precisa dessa diferença para escolher qual que é o sprite que vai aparecer na tela. Aí, aqui no Red, a gente tem que colocar o Animation Tree Active True. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou habilitando essa animação desde o começo. Quando começa o jogo, ele já está com a animação ligada. O Delta, eu não mudei nada, né? Eu só estou usando aqui ainda a gravidade. E aí eu mudei o nome para Update Movement, que vai ser uma função que vai ser usada para verificar qual o movimento que vai ser feito de acordo com o tempo, de acordo com a movimentação do cut e de acordo com os comandos de entrada. Isso daqui realmente faz a alteração do movimento, né? Ele move o cut de acordo com o que está acontecendo. Então, a primeira função aqui, Update Movement, o que ele vai fazer? A gente tem a prioridade dos movimentos aqui, isso aqui é importante, né? Eu coloquei nessa ordem, tem um objetivo. Se for um jogo muito mais complexo, o que eu recomendo? Eu recomendo fazer isso aqui na matriz de Animation Player, todos os movimentos, tá? Aqui eu não tive necessidade, até porque alguns dos movimentos não têm animação. Eu vou explicar aqui nos slides, mas eu poderia fazer assim também. Então, primeiro eu verifico se o jogador está olhando, se ele clicou para eu olhar ou se ele realmente está usando o BIM.
Depois eu verifico o movimento horizontal. Por quê? Porque se ele não estiver olhando, aí ele pode se movimentar. Quer dizer, se não estiver apertando o botão de usar o poder do BIM, ele deixa movimentar. O jump também. O jump é a mesma coisa, ele só pode pular se ele não estiver usando o BIM, né? Aliás, eu nem sei se isso aqui está certo, a implementação. Talvez eu tenha que mexer nisso daqui. Eu estou vendo ali embaixo, acho que eu não fiz esse nível. E aqui, a última é que eu escolho qual é o tipo de animação no Animation Player. Então, vamos recapitular o movimento horizontal, porque o movimento horizontal aqui ele já estava pronto, né? Já estava mexendo na velocidade. A diferença aqui é o seguinte: se a velocidade é positiva, se ele estiver olhando, né? Ou seja, se o usuário tiver clicado no botão de olhar, ele vai frear. Ele vai frear e rápido, né? Como se estivesse desacelerando para o sentido contrário. Então, se a velocidade é positiva, ele vai diminuir a velocidade até zero. Se a velocidade é negativa, ele vai aumentar a velocidade até zero também. Então, ele vai paralisar a prioridade é o quê? É parar o cut, fazer ele parar de andar. Agora, se ele não estiver olhando, não estiver usando a habilidade de olhar, e ele está movimentando para a esquerda, clicou a tecla para movimentar para a esquerda, aí o que ele vai fazer? Bom, se a velocidade é maior do que 60, quer dizer, ele está andando para a direita, e está andando rápido para a direita, ele vai usar o freio. Se ele não estiver andando rápido para a direita, ele estiver bem devagarzinho, ou estiver andando ou estiver parado ou para a esquerda, ele vai aumentar a velocidade normalmente. Tá? Eu fiz esse mark 60, podia ser zero aqui também, mark zero, só que se fosse uma velocidade pequenininha, ele ia dar um boost, né? Eu não queria dar um boost de velocidade, eu quero que ele diminua a velocidade gradativamente. Podia ser até maior que 30, né? E se for maior que 30, por exemplo, ele estiver indo para o outro lado, ele não vai dar um boost, ele vai frear mais rápido, mas ele não vai acelerar muito rápido, né? Esse é o objetivo. Vou deixar 30 aqui. O mover para a direita é a mesma lógica, não vou repetir de novo. E aí no final, ó, a gente tem que flipar o cut, né? Flipar a sprite. Por quê? Flipar é inverter, né? Espelhar a sprite na horizontal. Porque ele tem que olhar para a esquerda ou para a direita. A gente só faz um desenho, não precisa fazer dois desenhos. E a última coisa que a gente vai verificar aqui é se não está apertando nem para a direita nem para a esquerda. Se a velocidade for maior que zero, ele vai frear como se tivesse soltado o botão, não frear abruptamente. É a mesma coisa se ele estiver indo para o outro lado. Né? Aqui é para a esquerda, se ele está indo para a direita, aqui é se ele está indo para a esquerda. O pulo é muito simples, né? O que eu estou verificando aqui? Eu queria verificar, aliás, se ele não estiver olhando, né? Se ele não estiver olhando e a pessoa apertou o pulo e ele está no chão, aí ele vai pular. O que o pulo faz? Ele aumenta a velocidade em Y para um valor negativo para ele saltar. Se eu não colocar isso daqui, ele vai conseguir pular enquanto estiver usando a operação, o poder de olhar. Eu não quero que ele pule enquanto está olhando, né? Senão vai dar uns efeitos inesperados. E, aliás, a matriz de animação, ela ajuda nisso também, né? Porque você consegue fazer somente as transições que são possíveis, né? Deixa eu fazer aqui o teste para vocês verem. Né? No touch no nível. Então, olha, se eu estou andando e aperto o botão de BIM, ele para imediatamente de andar e acende a luz. E se eu tentar andar enquanto ele está no BIM, ele não se mexe. Mas se eu pular, ó, ele está pulando enquanto ele está com o BIM. Então, não é legal isso daqui. Eu não queria deixar que isso acontecesse. Né? Até porque se ele tiver com o BIM e pular, ele não vai conseguir andar. A movimentação ainda vai estar lá. Por isso que eu quis, então, deixar esse não estiver olhando. Né? Aí, se a gente fizer agora essa simulação, aí eu aperto para pular, ele não pula, ele não faz nada enquanto estiver com o BIM ligado. Ele tem que desligar o BIM para poder se movimentar.
A última função, é a última, a penúltima. A penúltima função aqui é a função de olhar, né? ID. Não, tem mais uma aqui, né? É a look action, essa daqui. O que a look action faz? Ele primeiro desliga o olhar e o beam funcionando, e aí ele zera também o vetor da direção que está olhando. E também desliga a visibilidade dos beams, né? Que já está desligado de começo, mas eu faço isso por quê? Porque eu parto de um estado inicial desligado, e depois, se ele estiver apertando as coisas, né, olhando para cima, para baixo, para cima, para esquerda ou para direita, aí a gente faz aqui as operações, tá? Então, se ele estiver apertando alguma dos botões lá de olhar, a gente diz o seguinte, ó, tá olhando. Então, isso daqui já é o suficiente para ele começar a frear o jogador e bloquear o pulo, né? E aí eu verifico, ele está com velocidade x0 e está no chão, quer dizer, ele está parado, não movimentando, e desceu, porque se apertar o BIM enquanto estiver pulando, também ele não vai acender o BIM no ar, né? É isso que eu queria fazer. Aí ele vai ligar o BIM, se ele estiver parado no chão, e aí eu vou verificar a direção. Se apertou para olhar para cima, a direção y-1, olhou para baixo, a direção y+1, esquerda e direita a mesma coisa. E aí é importante, assim, a gente fazer essa direção vetor com x e y, porque aí a gente consegue pegar também diagonais, né? Se estiver apertando para cima e para a direita, a gente faz diagonal. E aí, se tiver nessa ligado ao BIM, eu chamo o iBeam, que é essa função aqui, que ele vai literalmente acender o raio do olho, a visão, né? E vai colocar a sprite correta, correspondente. Aqui eu desligo o espelhamento do cut, que agora todos as sprites para cada direção aqui eu fiz uma diferente, ele não tem correspondência, né? Não dá para você. Até daria para fazer um flip aqui para algumas posições, posso até pensar nisso depois, não sei se vai ficar bonito. Aqui eu coloco que os dois raios são visíveis, e aí para cada direção eu faço esse código aqui. Primeiro, se a direção for noroeste, que é -1, né? Olhando para esse canto aqui, eu pego esse desenho do BIM, que está aqui, esse BIM aqui, eu só desenhei ele uma vez, né? O legal é isso. Que aí o que eu faço com ele? Eu faço uma rotação. Eu rodo ele por 5π/4, que é a mesma coisa de rodar esse tanto aqui, né? É π mais π/4. Aí ele vai ficar direcionado nessa posição. E a mesma coisa com tem dois bins, um de cada olho, né? E aí eu mudo também a textura. A textura é o quê? É a aparência que o cut tem. A aparência do cut olhando o BIM, ele é ligeiramente diferente das outras. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, né? Então, se vocês olharem, ó, a aparência do cut ele muda conforme ele parado e olhando, tá? Certo? Só muda a direção do olho. E se ele ficar parado um tempinho, eu não tinha mostrado isso, mas a animação do idle entra em ação, né? Ele olha assim meio do nada, e depois ele faz uma gracinha com ele, assim, né? Então essa é a animação para eu saber que o jogo está funcionando. Então é isso que eu precisava fazer. Eu precisava, enquanto eu estiver olhando, ele vai ter uma sprite fixa, não tem animação na sprite, por isso que eu coloquei a sprite aqui, né? Poderia colocar na animação também? Poderia. Só que se eu colocasse no Animation Tree aqui, eu teria que ter 8 caixinhas, né? Uma para cada direção. Ou 4, no melhor caso, que são nas direções e as direções espelhadas. E aí, finalmente, a última função aqui, que a gente tem,
Só um outro detalhe aqui, como é que eu fiz para funcionar bem essa rotação, né? A rotação do olho, ela vai funcionar bem. Deixa eu ir lá na animação e colocar no começo. Tá? Isso. Vai ficar amarelo visível. A animação, o que eu fiz? Eu fiz a âncora dela ficar aqui, é um offset. Ela começa no zero. Tá vendo? Ela estava aqui, eu coloquei ela 8, não nessa coordenada, na outra, né? Coloquei 8 nessa coordenada, que aí, esse aqui é o ponto, essa cruzinha aqui é o ponto por onde ele rotaciona. Então é importante você setar aqui o offset, nesse caso, né, dos objetos se você quiser fazer rotação. Esse aqui está rotacionando em torno desse olho, e esse aqui está rotacionando em torno desse olho. E aqui é uma posição que eu escolhi, não nesse sprite, mas no sprite que ele está fazendo, está realmente observando. Então ele fica no meio do olho, de onde sai o BIM, tá? Ele tem uma ligeira diferença, tem, mas não é nem visível, né? Quando você estiver jogando, ninguém vai conseguir notar a diferença de onde sai o BIM, se sai da pupila ou do meio do olho, não dá para ver isso daí, tá? Bem assim, bem implementado. Eu acho que essa aí é a coisa mais complexa que eu vou implementar, porque por causa do tempo, né? Vamos lá. Aí, que mais que a gente tem aqui? A última função. A última função é Set Sprite Animation. Aí, esse daqui é a animação mesmo do cut, né? Aí, se ele tiver ligado o BIM, a gente ativa a animação de piscar, brilhar o BIM. É aquele que ele muda a cor que eu mostrei para vocês. Se ele estiver no chão, se ele não estiver no chão, ele tá no ar, aí eu vejo a velocidade Y. Se tiver negativo, quer dizer que apertou o pulo, ele está subindo. Se tiver positivo, ele está caindo. Então, só muda o sprite aqui. A gente nem precisa mudar não tem animação, né? A gente não precisa setar animação nenhuma, só mudar o sprite. Agora, se tiver no chão, eu vejo o valor da velocidade. Se tiver a velocidade estiver diferente de zero, a gente põe para andar. E eu ainda coloquei aqui uma expressãozinha que ele vai variar entre a velocidade 1 e 2. Quando estiver na velocidade máxima, ele vai andar com velocidade 2, ele dobra a velocidade. Não está muito visível isso, tá, o movimento, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu aumentar a velocidade máxima aqui para ver se fica mais visível quando a gente simula aqui. Para ver se vocês veem a diferença aí da velocidade com que ele está andando. Deixa eu pegar para cá. Ele não está muito bom aqui depois. Tá bom? Ele começa devagar e ele vai aumentando, né? Ele vai acelerar um pouquinho. Acelera muito, deixa eu acelerar mais para ver se a gente consegue ver a diferença da aceleração. Mas não é objetivo também ficar muito detalhe nisso. Aí ele está andando muito mais rápido. Aí, agora dá para ver que ele acelera bastante, né? Mas aí ele fica muito forçado o movimento com essa aceleração toda. Enfim, eu vou voltar aqui para antes. Vou deixar a velocidade padrão, tá? Então, assim, aqui ele vai escolher a sprite e a animação. Se ele estiver no ar, ele não tem animação nenhuma. Se ele estiver olhando, ele vai só fazer a animação do BIM. E aqui eu já escolhi a sprite dele. E se ele estiver andando ou parado, aí a gente tem a animação que é correspondente. A 0 é o idle, o 1 é andando e o 2 é o BIM, movimentando. E aqui é aquele parâmetro da velocidade que estava aqui no Animation Tail Time Scale, né? Agora, a observação importante nesse caso aqui, para mudar esses valores que estão aqui, né, nas entradas e o valor dessa time scale, você tem que chamar essa função set aqui, animation tree.set. E aí você tem que escolher parameters, né, que é esse cara aqui, ó, parameters. Quando você clica no animation tree, aparece aqui.
E aí tem ó, o current, movement, que é esse cara aqui, ó, vem daqui. Ele muda de minúscula para maiúscula aqui. E aqui o walk speed, ele também muda de minúscula para maiúscula a primeira letra. Aqui está a escala, que é o mesmo que esse botão aqui. E aqui são as três opções que estão aqui. Tá? Só que aí na hora de você colocar isso no script é chatinho. Você tem que escrever esse nome dessa maneira. Você tem que escrever parâmetros com P minúsculo, como está maiúsculo aqui. Você tem que escrever aqui o nome não do jeito que está aqui, mas do jeito que está aqui. E o current tem que ser também minúsculo, aqui está maiúsculo. Então, é uma pegadinha aqui que se você mudar uma letrinha, ele não funciona, o comando set. E o comando set é um comando chato que ele não acusa erro, não, é difícil de você ter resposta. Se você está com uma letrinha errada aqui, isso é um problema do Godot também que eu não gostei. Né? Para você usar esse animation aqui com o o editor com o script. Você se perde. E aqui você não pode colocar também a string i do walk loop. Tem que ser um número, né? É 0, 1 ou 2. Você tem que colocar um número correspondente. Aqui você coloca o valor em float que você vai colocar nessa barra. Né? Então, eu coloquei o máximo entre 1 e 2, né? Isso daqui é a velocidade dividido pela velocidade máxima, vai ser um valor entre 0 e 1, multiplicado por 2. Aí tem um mínimo de 1, é isso daí. Eu poderia tirar esse 1 aqui, talvez fique mais legal, porque ele vai começar mais lento. Deixa eu tirar o max, a descrição, e ver como é que fica. Não aqui. Legal. É, mais legal. Vou deixar assim, não precisa do max e fica mais rápido também, né? É uma expressão a menos. Então, gente, então, essa daqui foi a implementação que eu queria mostrar para vocês, as mudanças entre a aula e a próxima aula que a gente vai fazer.